Boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos sobre missões mundiais. Estamos no continente africano e hoje vamos falar sobre Comores, né, um país chamado Comores, e um país chamado Congo. Na verdade, o Congo são dois países, né? Existe a República Democrática do Congo e a República do Congo. São países distintos, dois países, né? E a gente vai falar sobre eles aqui. Comores não tem presença do movimento dos irmãos, mas o Congo tem uma quantidade boa, tanto na República Democrática do Congo como na República do Congo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, começar aí com Comores. Comores, na verdade, é uma ilha, né, um país insular. Ele é uma ilha. Comores fica ali na altura de uma outra ilha que é Madagascar, né, e também próximo a Moçambique, né? Moçambique está no continente africano, e Madagascar é África também, mas é um país insular. É uma ilha bem maior que Comores, Madagascar, mas Comores fica ali. É como se estivesse entre ali Madagascar e Moçambique. É um país com 99% da população no Islã. Inclusive, a maior religião em Comores é o Islã. A religião que mais cresce também é o Islã, né? Capitão Moroni, capital de Comores. E o pessoal tem entrado lá e falado, né, a respeito de Jesus, através de médicos, de veterinários. É o que dá para entrar. O país, o governo proíbe o evangelismo, não é permitido em Comores o evangelismo, mas médicos, veterinários têm sido permitido trabalhar no país e tem dado seu testemunho através da sua vida, através da sua profissão, porque é muito respeitada em Comores, mas ainda não tem o trabalho do movimento dos irmãos. Já quanto à República Democrática do Congo e a República do Congo, né, são dois países, como eu falei, né? Congo fica ali entre Sudão, Uganda, Tanzânia, Angola, Zâmbia, né? E do lado do próprio Congo, né? A República Democrática do Congo fica a leste da República do Congo, né? Então, um é RDC, o outro é mais conhecido como Congo. A República Democrática do Congo, né, tem como capital Kinshasa, é capital. A maior religião lá é cristã, né? Fica ali, como a gente tem falado muito aqui, fica do centro da África para o sul, né? Que é a região mais cristã do continente africano, é do centro para o sul, né? Para o sul da África. Então, a maior religião ali na República Democrática do Congo é a cristã, mas a que mais cresce é o Islã, né? Então, precisa das nossas orações. A língua oficial, francês, né? Embora ainda se fala também a língua do Congo, né? A língua Congo possui uma enorme potência de diamante, minerais, agricultura, energia hidrelétrica, né? E é um país que tem, apesar de ter essas coisas todas, passa aquelas questões que a gente sabe que tem na África. Isso é a República Democrática do Congo. Quanto à República do Congo, né? A República do Congo, a capital é Brazzaville, maior religião cristã, e já no Congo, a religião que mais cresce são os 100 religiões. Então, um abraço aí, Alice, que já está aí, Cecília Maria, Tiana Nozolon, Maicon e Érica, Daniel Ferreira, Valdir. Olha aí como a gente faz as coisas ao vivo, o que acontece? Né? A gente não desliga o celular, acontece isso. Mas vamos lá. O trabalho dos irmãos na República do Congo, como na República Democrática do Congo,
tem sido grande, né? Começou desde 1886, ou seja, 8 anos após começar aqui no Brasil, né? Brasil 1878, lá no Congo 1886. Hoje tem em torno, juntando aí os dois países, né? Juntando os dois países, daí um, em torno de mais de 1.000 igrejas, casas de oração, juntando os dois, a República Democrática do Congo e a República do Congo. Então, nós estamos falando da República do Congo, agora também a língua também é o francês, né? Praticamente ali a língua predominante do Congo são essas línguas, a língua francesa, embora tenha a língua Congo, mas o predominante é o francês. O Congo, ele embora cristianizado, eu falei aqui que a maior religião é cristã, ele nunca se converteu de fato, que há muita mistura com aquele animismo da África, do continente africano, então as igrejas precisam ser limpas de falsas crenças, de crenças misturadas, né? O Congo precisa de mais seminários bíblicos, educação teológica, é, e programas de formação de liderança. Então, precisa muito disso o Congo. Com relação ao que eu escrevi no meu livro, né, o meu segundo livro, Motivando os Irmãos, eu tenho tido ele como uma referência específica do movimento dos irmãos. Então, o Congo, né, ele tem, né, a República do Congo tem em torno de umas 400 casas de oração, e somando os dois países aí vai dar em torno de mais de 1.000 casas de oração. Mas só o Congo ali tem 405 casas de oração, né? Um número bastante expressivo desde 1886. Quase a mesma quantidade de anos, né, que o Brasil, mas uma quantidade de casas de oração muito maior. Isso é uma constante no continente africano, né? O trabalho dos irmãos em todo o continente africano, as casas de oração é, vamos botar assim, o grupo, né, o grupo do Movimento dos Irmãos é o que mais cresce em todo o continente africano, é o trabalho dos irmãos ali na África. E Congo tem experimentado isso também, né? Então, ainda aquela questão da pobreza, e os mais velhos, né, o pessoal mais experiente do movimento dos irmãos, não tem muita a questão de nível de educação e se opõe a mudanças que podem ocorrer, coisa assim meio que parecida aí com o que acontece no Brasil, né? A resistência que o movimento dos irmãos, embora seja chamado de movimento, né? Movimento é que não está parado, está em movimento, né? Sempre esteve, está aí 141 anos no Brasil em movimento, está 192 anos no mundo em movimento, é um movimento mas se opõe a mudanças, se opõe a determinado tipo de coisa aí que a gente tem visto aqui também. Então, os jovens acabam tomando iniciativa de ir para outros lugares, porque não tomam iniciativa no movimento dos irmãos, os mais idosos aí, uma idade mais avançada, se opõem ao trabalho e à iniciativa dos mais jovens, então os jovens acabam saindo da casa de oração e indo para outro lugar. Né? Jovens não querem estudar na escola bíblica, por exemplo, porque eles sabem que vão estudar na escola bíblica, vão aprender coisas na escola bíblica. Quando voltar para a igreja local, não tem como colocar em prática, não tem como exercitar isso. Então, isso tem acontecido no Congo. E isso não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. Isso aqui é relatório, a fonte disso são os encontros internacionais do Movimento dos Irmãos, onde irmãos, que eu tenho colocado o e-mail aqui no final do vídeo, esses irmãos que têm relatado isso. Então, eu só estou passando o que esses irmãos que eu tenho deixado aqui o e-mail têm passado aí nos encontros internacionais. Então, se você quiser confirmar essas informações e atualizar essas informações, você vai entrar em contato aí com os irmãos que eu tenho deixado o e-mail confirmado e atualizado esses dados que eu tenho falado aqui. Não é coisa que eu acho ou que eu tenho aqui suposto, não.
São relatórios de líderes que estão no Congo, que estão nesses países todos que eu vou estar falando aqui, que eu escrevi no meu livro. Então, eles têm relatado essas coisas, né? Então, eles têm deixado aí o movimento, né? E se separa e acaba indo para outra igreja devido a isso, né? Algumas coisas têm deixado de acontecer, conferências anuais que aconteciam no Congo estão deixando de acontecer por esse motivo, e alguns missionários não fazem questão de ficar com o movimento dos irmãos por conta dessas coisas. Então, o pedido de agradecimento, né, louvar a Deus, pela paz que está no país, né? O Congo tem enfrentado uma paz aí, tem amenizado a guerra e a anarquia que tem assolado o Congo, tem diminuído. Assistência missionária, trabalho médico, escolas bíblicas, distribuição de Bíblia, ensino e formação tem acontecido no Congo, isso tem surgido lá, por causa dessa paz que tem reinado, então isso é motivo de agradecer a Deus. Agora, o motivo de oração, né, pelo Congo, tanto a República Democrática do Congo como a República do Congo, é a criação de editora naquele local, ajuda para a reconstrução após a guerra que assolou o país, treinamento de liderança em teologia, que é uma resistência dos mais antigos, né? E um desânimo dos mais jovens, porque não querem ir para a escola bíblica, porque não vão ter iniciativa, né, de colocar em prática, ou de exercitar o que estão aprendendo, de passar isso, porque é uma resistência dos mais antigos, coisa que embora seja bem mais amena aqui no Brasil, a gente sabe que sempre existiu essa resistência, e orar por trabalho em cooperação, ó, o que eu grito aqui no Brasil constantemente. Isso é rogado em todos os países que eu vou falar aqui. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Os líderes pedindo cooperação entre as igrejas, ajuda entre as igrejas, diálogo entre as igrejas, a união, mais união entre as igrejas. Então, o irmão tem pedido para que seja, ore pelo trabalho de cooperação entre as igrejas dos irmãos, não só no Congo, mas a igreja dos irmãos no Congo, nas regiões do Congo, no Brasil, nas regiões do Brasil, a isso a nível nacional e a nível internacional, uma cooperação mais relevante, impactante, intencional, proposital, planejada, uma cooperação desse tipo, não uma cooperação acidental ou que acontece com o tempo, não, mas algo intencional, planejado, sistemático, intencional para essa cooperação. Coisa que eu tenho falado aqui no Brasil, coisa que já tem falado, um dos tópicos importantes do encontro dos países que falam português, que aconteceu em Portugal em 2008, em Esmoriz. Já tem 11 anos que aconteceu em Esmoriz, encontro dos irmãos de fala de língua portuguesa, e as pessoas nem sabem sobre esses pontos, sobre os 4 pontos, os 4C que foram tratados ali em 2008 em Esmoriz. As pessoas nem têm conhecimento que aconteceu isso em Esmoriz. Poucas pessoas do movimento dos irmãos no Brasil têm conhecimento disso. Então, é necessário uma cooperação intencional, planejada e sistemática para que o negócio realmente flua. Porque um dos 6 de Esmoriz, lá em Portugal, em 2008, foi cooperação, o outro C foi comunicação, que haja comunicação, aproveitar essas ferramentas todas de rede social para haver mais comunicação, mais cooperação entre o movimento dos irmãos, não só no Brasil, mas no mundo. É o caso aqui de Congo, tem clamado por isso. Então, vou deixar o contato aqui. São 3 irmãos, até porque são 2 países, a República do Congo e a República Democrática do Congo, e eu vou deixar aqui e-mail de 3 irmãos que estão ali. Então, se você quiser informação, atualização, entre em contato aí por e-mail desses irmãos. Um é o Betani, né, Capeza, o outro é o Samba de Geldoni e o outro é o L. Luanga. Vou deixar o e-mail aí no comentário, o e-mail deles,
tá? Porque a gente fala e é difícil de captar aí o e-mail pelo vídeo, né? Pelo áudio, né? O Capésia mesmo, Capésia com K, né? E é difícil, vocês vão ver aí no comentário depois do vídeo. Então não dá para falar aqui o e-mail, porque vai dar uma letra ou outra diferente. Então eu vou colocar aí, vou postar no comentário, e aí você depois pega aí no comentário do vídeo, ok? Então Deus te abençoe. Próximo vídeo, provavelmente, né, eu estou procurando fazer um dia sim, um dia não, então o próximo vídeo será na quinta-feira e será sobre a Costa do Marfim. Continuamos aí dentro da ordem alfabética, então falamos do Congo, e agora vamos falar de Costa do Marfim. Também tem movimento, trabalho do movimento dos irmãos na Costa do Marfim. Então, até lá, Deus abençoe, Deus continue abençoando o seu dia, ore pelo Congo, ore pela África, ore por esses países, por mais cooperação e comunicação entre nós. Deus abençoe.